Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas e misericórdia. Quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos esta palavra, a porção desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Queria aqui me desculpar com a galera do TikTok, porque ontem não foi possível. Por causa de uma falha minha, não consegui ajustar aqui com vocês ontem, mas eu postei no feed a live de ontem, no meu feed lá no post. Pode ir lá conferir se quiserem ver o que eu falei ontem, qual foi a nossa live de ontem, tá lá, tá bom? Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão com saudade da Lia? Eu já falei sobre Lia aqui um tempo atrás. E faz tempo que a gente não conversa sobre ela, né? E hoje me veio a Lia na mente, eu fui dar uma lida e aí eu vim conversar com vocês sobre a história de Lia. Em Gênesis 49, versículo 31, diz assim: E assim morreu Lia, e foi sepultada na cova de Macpela. O que essa informação traz de tão importante que fez a Fernanda fazer uma live inteira sobre esse assunto? E assim morreu Lia, e foi sepultada na cova de Macpela. Para quem já leu a história de Abraão, sabe que Macpela foi o único pedaço de terra que Abraão comprou, pagou legalmente com testemunhas, registrou em cartório. Macpela foi o único pedaço de terra que Abraão comprou legalmente, porque as outras terras que Abraão esteve, ele sempre entrou como estrangeiro e foi por posse que Deus deu para ele ali como posse, mas que ele comprou e pagou foi só Macpela. E Macpela é um pedaço de terra que tinha uma caverna, onde ele fez ali um local fúnebre, né? Para que ele e a família fossem sepultados nessa caverna de Macpela. Então ali estava era a caverna dos patriarcas. As pessoas mais importantes da família foram enterradas ali. Abraão, Sara, né? Isaac, Jacó. Aí você pensa, mas Lia na história de Lia, ela não era assim a rejeitada? Tipo, não foi a amada, não foi a escolhida? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Lia, ela não foi escolhida, ela não foi vista. As pessoas não teve graça suficiente no coração delas para enxergar Lia. E aí, durante a vida toda ali naquele casamento, quando ela casa, quando ela começa a ter filhos, ela luta para ser vista, para ser valorizada, para ser enxergada. E ela amava Jacó. E ela usava o nascimento dos filhos para representar aquilo que ela sentia no coração dela. Quando o primeiro filho dela nasce, Rúben, ela fala: agora meu marido vai me olhar, agora meu marido vai me ver. Ela coloca o nome no filho com uma expectativa de espera de ser vista, de se encaixar no coração de Jacó. Então, quando ela tem esse primeiro filho, ela fala assim: agora Jacó vai me ver, Jacó vai me amar. Isso não acontece, porque Jacó é apaixonado por Raquel. E os olhos dele, tudo é para Raquel. E Raquel não tá nem muito aí para Jacó, não. Raquel não amava Jacó na mesma intensidade que ela era amada por ele. Tanto é que tem uma situação, depois vocês podem pesquisar, que ela troca Jacó por algumas frutas. Eu não sei se o nome da fruta que ela estava com vontade de comer. E aí ela fala: se você me der, eu deixo você passar a noite com Jacó, né?
Você vê que ela não se importava tanto com Jacó. Eu acho que já Lia olhava e falava assim, se eu fosse Raquel, eu jamais cederia uma noite minha para minha irmã, por troca de nada. Você vê, a Lia tinha tanto amor no coração, Lia era tão gigante em seu caráter, né? Que ela aproveitava todas as oportunidades para estar com Jacó, tudo que ela podia, ela investia, porque o sonho de Lia era caber dentro do coração de Jacó. Então, Rúben, quando nasce, ela fala, agora meu marido vai me ver, vai me enxergar. Quando Simeão nasce, ela fala, enfim, a aflição de ser desprezada, eu não vou ter mais, eu não vou sentir mais. E isso, mais uma vez, ela é frustrada, porque ela continua com essa aflição de ser desprezada, de ser invisível. E quando nasce Levi, ela fala, agora não tem para ninguém, gente. Eu estou dando 3 filhos para Jacó. São 3 filhos, agora sim meu marido vai me ver. Eu vou caber no coração de Jacó. E aí, mais uma vez, ela é frustrada, porque Jacó continua preferindo e escolhendo Raquel. Então, enfim, quando Judá nasce, que é Gênesis 29, 35, já Lia para de esperar de Jacó uma atitude de valor. E ela olha para Deus. E é tão interessante, porque em Gênesis 29, 35, quando Judá nasce, ela fala assim, desta vez eu não estou mais preocupada em caber no coração de Jacó. Dessa vez, a minha preocupação é agradar a Deus. Ela fala, dessa vez, Judá significa graça, significa gratidão, significa que eu vou louvar, significa louvor, porque eu vou louvar a Deus. Eu vou agradecer a Deus, porque Ele se importa, porque Ele me vê. Então, mas Lia continua, apesar de não continuar não sendo amada, continuar não sendo vista, sendo invisível ali naquele cenário da família, ela continuou gerando, ela continuou fazendo a parte dela, ela continuou fazendo. E interessante que quando você vai ver a morte das 2 mulheres de Jacó, dessas 2 mulheres, você vai ver que Raquel, ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Ela morre ali perto de Belém e é enterrada no caminho. Aqui era vista, aqui era valorizada, aqui era a preferida. Ela morre jovem. Tinha inveja da irmã. Você vê, às vezes você olha a vida do outro e você acha que o outro tem muito mais que você, mas na verdade o outro olha para a sua vida e queria muito ter o que você tem. E Raquel conta a história que ela morreu jovem, morreu no parto, e ela é enterrada no caminho. Quantas coisas aconteceram na sua vida, na sua história, que vieram para te ferir, para te humilhar, para te colocar num lugar de pouco valor. E essas coisas passaram e você continua aí, você continua caminhando. E todas as outras coisas que de alguma maneira quiseram impedir você de caminhar, de seguir, ficaram pelo caminho, já foram. E se você for ver, Lia foi enterrada no mausoléu, né, no lugar lá dos patriarcas da família. Ela foi enterrada. E quantas vezes vocês podem imaginar que Lia não se sentiu parte? Lia olhava e se sentia fora, não se sentia parte da família. Quantas vezes vocês acreditam que Lia se sentiu invisível? E quando você vai ver o final da história de Lia, ela é sepultada, o corpo dela é colocado junto com a família, junto com os patriarcas. Sabe, Lia lutou tanto para caber no coração de Jacó. E às vezes
Até na internet tem a frase assim, não se diminua para caber na vida de ninguém. O pessoal fala muito isso, né? Mas quando eu olho para a vida de Lia, eu vejo o quanto que ela lutou para ser vista através dos filhos, né? O quanto ela lutou para ser amada, para ser querida, para ser protegida, para ser escolhida. Mas Lia era muito maior. O propósito que Deus tinha para a vida de Lia era muito maior do que o coração de Jacó. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Lia o tempo todo quis caber num lugar que Deus estava mostrando para ela, olha, você é maior que este lugar. Você está querendo um reconhecimento humano, você está querendo uma validação de um ser humano e você tem a minha validação. As pessoas podem não ver você, mas eu vejo você. Deus coloca Lia dentro de Macpela no final da vida, quando ela morre, para dizer, você sempre fez parte. Então olha para a sua vida que talvez como Lia você vive tentando ser amado, ser protegido, ser visto, ser amado, valorizado, escolhido, mas ninguém tem graça no seu caminho, na sua jornada, as pessoas não têm graça no coração para enxergar você, mas Deus tem graça suficiente para ver você. O coração de Jacó não cabia Lia. Mas ela acreditou por muito tempo que ela não cabia no coração de Jacó porque ela era pequena demais. Ela achava que ela tinha algum problema, algum defeito, estava nela o problema. E ela sempre se viu pequena e ela não conseguia entrar, caber no coração de Jacó. Mas ela não cabia porque o propósito que Deus tinha para a vida dela era algo maior que o coração de Jacó. E ela percebe isso quando ela tem Judá. Justamente o filho que a colocou na linhagem do Cristo de Nazaré. Na genealogia do Cristo de Nazaré. Porque foi na tribo de Judá que vem a genealogia, que vem ali a ordem de quem gerou quem até chegar em Jesus, o Cristo de Nazaré. Lia está na genealogia do Salvador. A genealogia do Salvador é muito maior do que o coração de Jacó. E ela entende isso quando ela tem Judá. Ela fala assim, eu não vou esperar mais que Jacó me ame, que Jacó me veja, que Jacó me... Agora eu vou louvar a Deus, vou continuar gerando. Ela continuou gerando. Continuou naquele lugar, mas com um coração diferente. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Sabe, Deus não deu explicações para Lia, Deus deu um lugar para ela. Quantas vezes, talvez Lia se questionou, perguntou por que eu nasci com essa falta de beleza? Por que Deus não dividiu um pouquinho de beleza da minha irmã comigo? Por que eu não consigo ser vista? Por que Jacó não consegue me amar, mesmo eu dando filhos para ele? Porque isso era um valor na época, quando a mulher gerava filhos, isso era um valor. Era algo que colocava a mulher num lugar de muito valor, de muito reconhecimento, e não foi colocado Lia, porque Lia não cabia nesse valor humano, ela já estava dentro de um propósito maior. Sabe, eu aprendo com Lia que eu posso não ter sido vista, posso não ter sido notada, posso não ter sido escolhida, posso não ter sido protegida. Muitas coisas aconteceram na minha vida desde que eu vim para esse mundo e assim, uma coisa vindo atrás da outra coisa. E aí, quando eu chego agora, a partir de 2019, 2020, eu cheguei num lugar onde eu me senti desprotegida. E eu chegava diante de Deus e falava assim, mas é tão ruim esse lugar que eu estou hoje. Eu falava para Deus assim, eu não me senti protegida, não me senti amada, não me senti cuidada. E ficar neste lugar me trazia tanta autopiedade, tanta dor,
um vazio. Mas aí, como Lia, eu enxergo que a minha vida não coube neste lugar, porque Deus tem um propósito maior. E quando eu olho para o propósito que Deus tem para minha vida, eu vejo que eu posso não ter sido cuidada por pessoas, protegida, escolhida, mas desde quando eu nasci, eu fui protegida, eu fui amada, eu fui cuidada. Deus enviou pessoas para cuidar de mim, pessoas para me proteger. Não foram as pessoas que na minha cabeça deveriam fazer isso. Porque a gente faz isso, né? A gente fala, mas eu esperava que fulano me protegesse, eu esperava que outra pessoa fizesse isso por mim. Mas aí a gente deixa de enxergar a mão de Deus enviando pessoas que você não esperava para cuidar de você, para proteger você. Porque esse sentimento de vazio na Igreja de Cristo não pode ter. Ontem a gente estava falando sobre maná, o milagre de todos os dias. Sabe, Lia, quando ela entende que ela tem que esperar de Deus, não mais de Jacó, fala que ela se tornou alguém feliz, grata, que louvava, que agradecia. E ela não parou de fazer o que estava para ela fazer. Porque ela podia falar assim, quer saber, a partir de agora não vou ter mais filho não. Nem quero ver mais Jacó. Porque o que devia me colocar no lugar de valor não me coloca. Mas ela continua. Ela continua amando Jacó, continua gerando. E fala, Gênesis 49, 31. E assim morreu Lia. E foi sepultada na cova de Macpela. Você, Lia, pertence a essa família. Você faz parte da história. O coração de Jacó era muito pequeno para você. Porque o desejo do meu coração era colocar você na história. Raquel coube no coração de Jacó, mas ficou pelo caminho. Você não coube no coração de Jacó, mas você coube na história que eu conto para o mundo. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você hoje. O processo, ele pode colocar você em lugares de rejeição, de comparação, de invisibilidade, de expectativas frustradas. E Lia se achou tão pequena para caber no coração de Jacó. Mas Deus a fez maior para caber na história, no legado, na genealogia do Cristo de Nazaré. Sabe, Lia, quando estava dentro desse processo, ela não imaginava. E você está dentro de um processo que você também não imagina como é que vai terminar, como é que vai ser. Para terminar essa live, eu quero deixar para você 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, essas coisas Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês entendem por que Jesus falou sobre a importância de amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento? As pessoas queriam dizer que cumpriam os 10 mandamentos. Jesus falou assim, mas gente, olha aqui, se vocês amar a Deus com toda a força do seu entendimento, com tudo que vocês conhecem, com tudo que vocês sabem, de todo o coração, sabe? Você vai buscar Ele em primeiro lugar. Ele vai ser sua prioridade. E aí, o que você não viu, o que você nunca ouviu, Deus vai fazer. Olha, Lia não tinha ideia, nunca tinha escutado falar, nunca tinha, sabe, nunca nem tinha imaginado que seria uma Macpela na vida dela. Macpela coloca no lugar de tanta importância que ela entra ali para ser sepultada no mesmo lugar que os patriarcas da família, as pessoas mais importantes da família. Ela não foi deixada pelo caminho, ela foi colocada em um lugar de honra. Falar, você sempre fez parte. E você não sempre fez parte dessa família, você faz parte da história. Então, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a dor da rejeição no coração dos meus irmãos. Quantos aqui desejariam tanto não passar pelo processo que estão passando, mas estão neste lugar? Um lugar, Pai, que eles às vezes lutam para ser aceito, para serem vistos, mas não são vistos, não são aceitos, não são escolhidos, porque neste lugar que estão não tem graça suficiente para que eles sejam enxergados, para que eles sejam vistos. Mas no seu coração existe graça suficiente para nos ensinar que se não cabemos neste lugar, não é porque não temos importância, mas é porque este lugar é pequeno demais para o propósito, para a missão, para o legado, para a história que o Senhor vai contar da nossa vida para as gerações futuras, onde o seu poder, onde a sua graça e misericórdia nos levou por caminhos difíceis, por processos dolorosos, mas no final nos coloca no lugar de grande importância na história, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor nos protege o suficiente, o Senhor nos ama o suficiente. Ao Senhor seja dada toda a honra, glória e louvor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.